Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Morfologia e Sistemática Vegetal. Então vamos continuar falando sobre flores. Eu vou comentar aqui sobre alguns aspectos gerais de classificação sobre cálice e corola que ajudam muito na identificação de plantas. Então, começando sobre cálice, que eu já defini, mas para relembrar, o que é cálice? É o conjunto de sépalas que é daqueles quatro verticilos florais o mais externo, ou, em outras palavras, o primeiro que surge. Então, normalmente, o cálice é verde e, às vezes, quando é colorido, ele é chamado de petaloide, ou seja, um conjunto de sépalas que se assemelham a pétalas. Tá? Mas, na maioria das vezes, a gente vai encontrar o cálice verde, com diversos exemplos, é claro, né? Mas na maioria das vezes a gente encontra verde, como nessas fotos que eu coloquei aqui, né? Mostrando o conjunto de sépalas. Então com relação à classificação, então a gente pode dizer o seguinte: quando as sépalas são soldadas, ou seja, são unidas em algum ponto a partir da base, esse cálice ele é chamado de gamosépalo, ou quando elas não são soldadas, ele é chamado de dialisépalo. Então eu coloquei esses dois desenhos aqui, inclusive o desenho à esquerda ele confunde um pouco porque ele não está sendo bem feito, tá? O cálice dialisépalo é o seguinte, ele simplesmente todas as sépalas saem a partir da base da flor, tá? Lá do local de união da flor com o pedicelo ou com o pedúnculo, dependendo se a flor é isolada ou se ela está na inflorescência. E no caso do gamosépalo, ele vai ser unido em algum ponto, ou na parte mais central, ou na parte de cima, ou na parte mais basal. Mas desde que as sépalas estejam unidas em algum ponto, esse cálice ele é classificado como gamosépalo. Para entender, o sistema de classificação não é difícil. O difícil é quando a gente observa algumas flores e não entende bem se as sépalas estão unidas ou não, porque às vezes elas estão unidas em um local muito próximo da base e outras vezes as flores têm estruturas muito pequenas que dificultam a observação. Mas com relação a gamosépalo, né? Algumas vezes é muito fácil de se identificar. Então eu coloquei aqui dois exemplos bem fáceis que a gente observa o conjunto de sépalas surgindo aqui na base e que a gente observa tanto na flor que está aqui à esquerda quanto nas flores que estão aqui à direita, que é muito fácil de observar que as sépalas estão unidas, né? Não estão separadas. Então aí, né, facilmente a gente classifica isso aqui como gamosépalo. E às vezes é bem fácil de observar também que elas estão separadas. Essas fotos aqui elas não são as mais adequadas para se observar isso. Tal é sempre aquele recomendação que eu faço. Para observar mesmo, a gente tem que ir na planta e muitas vezes a gente tem que remover a flor da planta para poder observar em detalhes. Essas aqui eu observei e eu já conheço esses grupos de plantas aqui e eu sei que que elas possuem cálice dialisépalo, né? Ou seja, com sépalas, aliás, separadas. Mas muitas vezes pode gerar confusão, então só você retirando e observando com calma mesmo para entender como é que essas estruturas estão organizadas lá na planta. Bom, a gente pode classificar também sépalas quanto ao número, e aí a gente vai ter dois grupos que, na verdade, estão relacionados a dois grupos de plantas muito conhecidas dentro das angiospermas, que são as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas, que eu sempre falo que eu vou comentar mais adiante, né, porque é assunto da segunda parte da disciplina. Mas com relação a esses grupos, então a gente vai ter flores que, com relação ao número de sépalas, elas são trímeras quando elas possuem três sépalas ou em números múltiplos, tá? Então 6, 9 e por aí vai. Ou então as flores elas podem ser tetrâmeras ou pentâmeras se elas possuírem 4 ou 5 sépalas ou os seus múltiplos também. Ok? Então, e aí, nesse caso de grupo tetrâmero e pentâmero, eles formam um grupo apenas, e o grupo trímero ele forma um outro grupo de plantas que
não só com relação às sépalas, mas com relação a pétalas e as outras estruturas florais, eles vão possuir também esses números e esses múltiplos daqui, tá? Mas aí, como eu vou colocar mais alguns exemplos, isso vai ficar mais claro no decorrer da disciplina. Então eu coloquei aqui 3 fotos de flores trímeras. Essa primeira à esquerda é de uma orquídea, então dá para ver aqui 3 sépalas, tá? As sépalas são coloridas, né? Ou seja, sépalas petaloides, de acordo com a definição que eu coloquei lá no início, mas dá para saber facilmente que são sépalas e que não são pétalas. Que aí eu até comentei em uma das aulas anteriores de que quando as sépalas possuem a mesma cor e a mesma estrutura da pétala, então a gente chama os dois de tépalas. Mas não é o caso aqui, tá? Aqui vocês observam que o formato da sépala é diferente do formato das pétalas, apesar de que a foto foi retirada de trás exatamente para mostrar apenas as sépalas, mas mais adiante eu vou mostrar uma foto retirada da frente. Essa foto abaixo é do coqueiro, aliás. As sépalas são essas 3 que estão aqui, tá? Estão saindo do ponto central, porque essa flor aqui caiu, tá? Do ponto central em que a flor estava ligada lá na inflorescência, que vai estar bem aqui na parte central. É difícil de se observar isso, a gente só observa depois que a flor cai, né? Então muitas vezes vai ter essa questão, se a gente não sabe se a flor é completa ou não, a gente vai ter que retirar realmente da planta. E nessa foto à direita eu tenho 6 sépalas, ou seja, 6 é múltiplo de 3, então eu classifico essa flor aqui também como trímera. Ok? Então, de acordo com o nosso exemplo lá. Ou às vezes pode ser pentâmero. A foto à esquerda é do tomate, então tem 5 sépalas aqui, tá? Só tentar desenhar aqui para mostrar. 1, 2, 3, 4 e 5 saindo aqui por trás. E no caso dessa outra planta aqui, que é ornamental, ela também tem 5 sépalas. No caso, depois que a flor sai, fica difícil de se observar, mas a gente observa facilmente antes da flor sair, né? ou antes da flor desabrochar, como nesse caso aqui. Então, tem essa questão aqui, tá? Então, é bem fácil de identificar isso. E com relação a múltiplos também. Só que às vezes quando os múltiplos eles vão aumentando muito de números, ocorrem alguns problemas de má formação que dificultam também o processo de classificação. E quando é alguma coisa que dificulta a classificação, então é melhor a gente passar para alguma característica que seja mais fácil de identificar na planta. Bom, com relação à duração, a gente também tem 5 grupos possíveis, no caso de sépalas, que vão ser sépalas caducas, que significa que elas caem antes que a flor seja fecundada. Existem as que são do tipo persistente, que elas persistem mesmo depois que o fruto se forma, ou seja, depois que a flor é fecundada e o fruto se forma. Existe o tipo marcescente, que ele persiste, porém durante o crescimento do fruto as sépalas vão murchando, mas permanecem ainda ligadas ao fruto. Existe o tipo decíduo, que ele cai logo após a queda das pétalas, ou seja, da corola. Então, quando a flor é fecundada, normalmente as pétalas caem, e quando as sépalas caem também, aí a gente classifica com relação à duração as sépalas do tipo decíduo. E às vezes ocorre um crescimento das sépalas mesmo depois da fecundação, e quando o fruto vai se formando, as sépalas ainda crescem e ficam normalmente em volta do fruto. Esse tipo aqui é o chamado acrescente, que é uma característica mais rara com relação à duração de sépalas, né? Mas eu vou colocar um exemplo ali para a gente observar isso. Então, começando aqui, né, pelo exemplo do tipo caduco. Essa daqui, tá, é a flor da papoula, de onde é extraído o ópio. Então observem o seguinte: essa flor aqui, ela não se abriu ainda, e ela tem o conjunto de sépalas em volta das pétalas, tá, antes da abertura. Mas logo que a flor se abre, como nessa outra foto aqui, então aí
Logo aqui a gente já não observa mais as sépalas, ou seja, elas caíram antes da flor ser fecundada. E quando a flor é fecundada, ela vai formando o fruto da planta, que nesse caso aqui, e aí também as pétalas caem. Tá? Então ele já não tem mais pétalas nem sépalas nesse caso. Mas com relação às sépalas, então a gente classifica de que se elas caem antes da flor ser fecundada, ele é do tipo caduco. E aí depois a gente vem na sequência para o tipo decíduo, que ele só cai após a flor ser fecundada, ou seja, caem juntamente com a queda das pétalas. Então esse é o caso aqui dessa flor que é da couve, tá? Então a gente tem aqui as flores em cima, elas não foram fecundadas ainda, então elas possuem pétalas e sépalas aqui abaixo, tá? Formando um conjunto de 4, ou seja, é uma flor tetrâmera, tanto com relação a pétalas quanto com relação a sépalas. E as flores que estão mais abaixo, elas já foram fecundadas. Então, tanto as pétalas quanto as sépalas já caíram aqui. E daí, tá, quando as sépalas caem juntamente com a queda das pétalas, elas são classificadas como decíduas. Do tipo marcescente, um exemplo bem comum que vocês já observaram, mas não entenderam talvez que eram sépalas, é o do caso da goiabeira. Então, por exemplo, depois da fecundação, eu coloquei aqui duas fotos mostrando uma sequência de desenvolvimento do fruto da goiabeira. Depois da fecundação, as pétalas caem, mas as sépalas permanecem, só que elas vão murchando com o tempo. Tá? Comparem aqui a foto à esquerda com a foto à direita, onde o fruto está completamente formado, que ele ainda mantém as sépalas, mas elas já estão secas, né, ou quase murchas ali. Então fica bem fácil até de remover isso aqui depois do fruto. Tem gente até que faz essa remoção, né, para fazer a comercialização. Então esse é o tipo marcescente, né, que pela classificação são sépalas que permanecem, mas que vão murchando com o desenvolvimento do fruto. O tipo persistente a gente tem no tomate e tem nos citros também, está na laranja, no limão, que é o seguinte: as sépalas permanecem. Eu já mostrei aqui hoje uma foto de uma flor de tomate, então observem que a estrutura das sépalas é idêntica quando o fruto vai se desenvolvendo. Isso aqui é o tomate cereja, tá? Mas no tomate normal é do mesmo jeito também. Então as sépalas inclusive permanecem verdes durante o processo de crescimento até o processo de maturação do fruto. Tá? E daí ela entra nessa classificação de persistente, que é o diferente, né, com relação ao do goiaba, que ele vai murchando e fica seco no final do desenvolvimento do fruto. No caso do tomate não, ele permanece vivo, permanece verde, né, permanece da mesma forma que ele estava antes lá na flor. E existe o tipo acrescente, que é, né, que eu já comentei, que as sépalas vão crescendo e ficam em volta do fruto. Como isso é muito raro, isso serve também para a identificação de algumas plantas ou de alguns grupos de plantas. Tá? Então, isso aqui é physalis, que é um tipo de fruta comum, é até comestível, é comercializado em alguns locais, em que as sépalas vão crescendo após a fecundação e servem de proteção para o fruto. Inclusive são coloridas também, né, para atrair animais que nos ambientes naturais vão consumir esse fruto e que servem de proteção também para ele, tá? Para alguma situação ali do ambiente em que a planta está crescendo. Ok? Então esse tipo daqui que cresce juntamente com o crescimento do fruto é classificado como acrescente. Bom, e com relação à corola, tá? Tem algumas características também que a gente pode identificar com relação às pétalas, que são muito interessantes durante a classificação botânica. Tá? Então, normalmente, corola é formado por conjunto de pétalas que vão ser brancas ou coloridas, tá? Rosa, amarela, roxa, azulada, né? Diversas cores a gente encontra com relação às pétalas. E às vezes, quando elas são verdes, elas são classificadas como sepaloides. Né? Lembra que eu falei isso aqui lá no cálice? Quando as sépalas são coloridas, elas são chamadas de petaloides, ou seja, que se assemelham a pétalas. E no caso de pétalas que são verdes, elas são chamadas de sepaloides, ou seja, que se assemelham a sépalas. Tá? Isso é só
curiosidade que vocês vão encontrar isso em alguns livros, mas na verdade a gente vai ter, sempre a gente tem muitas exceções, né, dentro do reino vegetal. Então, com relação à soldadura, a gente também pode classificar as pétalas, bem parecido com o sistema de classificação que a gente tinha lá com relação às sépalas. Então, quando as pétalas estão livres, elas são chamadas de dialipétalas. Lembra-se que quando as sépalas estavam livres, elas eram chamadas de dialissépalas. E quando elas estão unidas, elas são chamadas de gamopétalas. Então, lembra-se também lá que quando as sépalas estavam unidas, elas eram chamadas de gamosépala. Ok? Então, é mesmo raciocínio, é bem fácil de entender isso. Eu coloquei aqui esses exemplos, né, para a gente entender bem, porque acontece o seguinte: às vezes a gente encontra flores em que as pétalas e as sépalas estão livres, às vezes a gente encontra flores em que as pétalas estão unidas, mas as sépalas estão livres, ou às vezes a gente encontra sépalas livres aliás, pétalas livres e sépalas unidas, ou então todas as duas estruturas unidas, tá? Ou seja, às vezes é gamopétala e às vezes é gamopétala e gamosépala e por aí vai, né? Às vezes é dialipétala e dialisépala, ou uma combinação entre esses dois. Isso aqui é interessante porque serve também para separar alguns grupos de plantas, tá? Mas não é difícil de entender isso. Mas aí vem o mesmo raciocínio que eu falo lá com relação às sépalas, porque entender o sistema de classificação não é difícil. Difícil é que às vezes a gente observa flores que têm estruturas muito modificadas ou muito pequenas que são difíceis de serem observadas. Mas aqui eu tenho 3 exemplos de plantas dialipétalas. Essa flor à direita acima é a do cajueiro. Essas 3 partes aqui, que com certeza vocês já observaram, mas talvez não tenham entendido ainda que eram pétalas, tá? Então elas estão separadas, elas estão saindo do mesmo ponto em que a flor está ligada lá na inflorescência, então elas são dialipétalas. Nesse caso aqui da foto à esquerda, isso aqui é uma palmeira, que as pétalas também estão separadas. Essa parte avermelhada escura aqui, elas são as pétalas também, que são bem rígidas também, como no caso lá do coqueiro. E nessa foto abaixo, isso aqui é uma orquídea. Ela tem 3 pétalas, tá? Que vão estar aqui. Só que a pétala do meio ela é bem modificada. Mais adiante eu vou explicar que isso serve até inclusive para um tipo de classificação especial, que é essa pétala aqui, onde vai servir para o polinizador ir ali, né, e ser atraído por essa planta para fazer o processo de polinização. Então, essas 3 pétalas aqui, elas estão separadas, elas não estão ligadas entre si. Na foto eu sei que não fica muito claro de se observar, mas isso na planta normalmente é bem tranquilo de ser observado. Ok? Então, aí a gente classifica isso aqui como dialipétala, e quando estão unidas a gente classifica como gamopétalas. Nas 2 fotos à esquerda é bem tranquilo, na foto acima à direita também é bem tranquilo de entender que essas flores aqui são gamopétalas, tá? Porque aí a gente observa, né, que forma até inclusive quase uma estrutura parecida com um tubo aqui, mostrando o processo de ligação das pétalas entre si. Vocês lembram que quando eu mostrei essa flor aqui há alguns slides atrás, que eu comentei sobre sépalas, eu mostrei que as sépalas estão separadas, né? Ou seja, essa flor ela é dialissépala e ela é gamopétala, tá? Todas as duas aqui à esquerda. No caso da flor acima à direita, ela é gamopétala e gamosépala também. Aqui são as sépalas dela. E na foto abaixo eu tenho a flor do tomateiro, que eu já mostrei as sépalas e eu estou mostrando as pétalas dela agora. Essa flor é muito pequena e aparentemente as pétalas estão separadas, tá? Mas aí é aquela questão, você tem que observar com calma, tem que coletar, tem que, se possível, observar isso daqui com uma lupa para a gente constatar que elas estão unidas, tá? Então elas estão unidas porque é característica desse grupo vegetal, e observando com calma a gente consegue visualizar isso daqui também, tá? Então essa regra, né,
serve para qualquer processo de classificação que vocês forem fazer durante identificação de plantas. Sempre tem que se observar as estruturas com calma, né, e com detalhe, para tentar entender mesmo como é que funciona aquilo ali. Bom, com relação ao número de pétalas, então tem aquele mesmo sistema de classificação das sépalas. Elas podem ser trímeras ou tetrâmeras e pentâmeras. Flores que são trímeras para sépalas também são trímeras para pétalas, e flores que são tetrâmeras e pentâmeras para pétalas também são tetrâmeras e pentâmeras para sépalas. Às vezes acontecem algumas modificações, mas aí a gente tem que observar outras partes de flores, que mais adiante eu vou colocar um exemplo para mostrar aí essa questão, tá? Mas normalmente isso, né, faz parte de um mesmo grupo de plantas. Então, por exemplo, aqui são flores trímeras. Eu tenho a foto acima novamente do coqueiro com 3 pétalas. Vai ter 3 sépalas que eu mostrei também para vocês, tá? Em alguns slides atrás. Essa foto à direita, que é aquela florzinha que eu mostrei que ela tem 6 sépalas. Nesse caso aqui, ela tem 12 pétalas, ou seja, múltiplo de 3 também. Então, para mostrando que sempre tem uma tendência desses múltiplos irem se repetindo. Só que no caso de flores que possuem muitas pétalas, é normal que ocorram problemas durante o processo de formação. Então, muitas vezes vão ter flores com 10, 11, até 9 pétalas, tá? Porque durante o processo de formação pode ser que nem todas elas se formem corretamente, tá? Ocorre algum problema ali durante o processo de formação. Até isso às vezes está ligado, inclusive, até o ambiente que a planta está crescendo, que altera a formação. Então, quando existem muitas sépalas ou muitas pétalas, aí fica difícil realmente utilizar esse sistema de classificação. Então, aí a gente tem que observar outras características da flor. E nessa foto aqui abaixo, que essa planta possui 6 pétalas, aliás, né, a gente poderia colocar ela como sendo uma flor trímera, por causa que 6 é múltiplo de 3. Só que, oficialmente, essa flor aqui não é trímera, tá? Essa planta aqui, ela é de um grupo de um grupo vegetal que produz sempre 5 estruturas, sempre 5 partes florais em número, aliás, sempre as partes florais em número de 5 ou seus múltiplos. Então, oficialmente ela não nessa questão aqui, tá? Pelo seguinte, se eu contar aqui o número de estames, ele tem 5. Se eu contar o número de sépalas abaixo, ele também tem 5, tá? E a única modificação que ocorreu durante o desenvolvimento dela é que ela passou a formar 6 pétalas. Então, oficialmente, né, isso aqui não entraria como trímera. Eu coloquei aqui só para a gente ver que muitas vezes pode ocorrer confusão durante os processos de identificação. E aí, se eu quero saber se essa flor é trímera ou não, se eu estou em dúvida, eu tenho que observar as outras estruturas também, ok? Mas aí, quando eu vou reforçar isso mais adiante também, quando eu comentar sobre alguns grupos vegetais, né, mostrando que o normal é acontecer de um tipo, mas que ocorrem, né, algumas variações também, e que a gente tem que observar todas as características. Na verdade, a gente comenta aqui separadamente, mas o ideal é que você observe todas as características possíveis ao identificar uma planta. Bom, e aqui eu coloquei algumas flores tetrâmeras e pentâmeras, né? Tetâmeras são as duas fotos aqui à esquerda, mostrando flores que produzem sempre pétalas em número de 4, e duas fotos à direita mostrando plantas que produzem sempre pétalas em número de 5. Quando são números pequenos assim, é mais raro ocorrer variações. Pode ocorrer, mas numa quantidade muito pequena, que não vai ser a maioria, então não vai dificultar também o processo de identificação, tá, dessas plantas aqui. Tá, então entender isso aqui, né, até agora não é difícil. Com relação à duração, as pétalas elas possuem uma variação menor do que no caso das sépalas. Eu mostrei
5 tipos possíveis de classificação de sépalas com relação à duração, mas no caso de pétalas a gente só vai ter 2 tipos, que é o seguinte: o mais comum, que ocorre na grande maioria das plantas, é o tipo caduco, em que a pétala cai quando a flor é fecundada. Qual é o objetivo da pétala? É atrair polinizadores. Depois que a flor é fecundada, as pétalas normalmente não são mais necessárias e acabam caindo. Mas existem alguns grupos de plantas que possuem pétalas do tipo marcescente, que é o seguinte: é a mesma classificação, o mesmo raciocínio lá para as sépalas. Elas persistem, porém murcham. Eu coloquei exatamente esse tipo aqui abaixo, que é uma espécie de cúscuta, que é uma planta parasita, que eu já comentei sobre ela quando eu falei sobre raiz, algum tempo atrás. Então, aqui eu tenho o caso das flores antes da fecundação, da foto à esquerda, e a foto à direita mostra as flores após a fecundação, já com o processo de formação dos frutos. Então observem que mesmo durante a formação dos frutos, as pétalas, que são essas branquinhas aqui, elas permanecem ligadas ao fruto, mas elas vão murchando ao longo do processo de crescimento desses frutos. Então aí nesse caso, ela é classificada como marcescente. Bom, e com relação à simetria, a gente vai ter também alguns grupos possíveis. Essa classificação com relação à simetria, ela tanto serve para pétalas quanto para sépalas. Eu estou falando só aqui com relação a pétalas, porque normalmente a flor que tem um tipo de simetria com relação à sépala vai ter o mesmo tipo de simetria com relação a pétalas. Então a gente tem 3 grupos possíveis. Tem o tipo actinomorfo ou simetria actinomorfa, em que a simetria ocorre em vários planos, como na foto aqui à esquerda, que lembra uma estrela, tá? Lembra lá da simetria da estrela do mar. Então aquilo ali é uma simetria do tipo actinomorfa. Então isso ocorre para plantas que vão ter sépalas ou pétalas organizadas dessa forma aqui, não importa o número, tá? Se ela tem simetria semelhante a uma estrela, tem um plano de simetria desse jeito aqui, que lembra uma estrela, ela é classificada como actinomorfa. Existem algumas flores que têm simetria do tipo zigomorfa, que é o seguinte: não tem simetria em diversos planos. Ela tem simetria apenas se a gente traçar uma linha na parte central da flor. Aí eu vou observar do lado esquerdo e do lado direito o mesmo formato, ou um formato muito parecido ou muito semelhante. Aí nesse caso aqui, ela vai ter simetria apenas de um plano com relação ao outro, e ela é chamada então, de simetria do tipo zigomorfa. Ou existem flores que simplesmente não têm simetria. As pétalas e as sépalas possuem tamanho diferente e às vezes até cores diferentes. Então aí é quando ela não tem nenhum plano de simetria, ela é chamada de assimétrica, simplesmente, tá? Que é uma característica mais rara dentro dos grupos vegetais. Então, tem 3 exemplos aqui de flores actinomorfas, com padrão de simetria que lembra uma estrela, tá? Vou tentar desenhar aqui, não vai ficar bom, mas só para a gente ver isso. Aqui no caso do tomate novamente, e no caso dessa outra planta aqui, que ela é gamopétala, mas ela também tem o plano de simetria do tipo actinomorfo, tá? Então não é tão difícil de entender isso. E aqui há mais 3 plantas com plano de simetria do tipo zigomorfo. Então eu não posso ter um padrão de simetria parecido com uma estrela aqui, tanto no caso da orquídea, que eu já mostrei aqui na aula de hoje, quanto no caso dessas outras 2 plantas. Essa da foto à direita é a do pau-brasil. Mas se eu traçar uma linha central aqui, aí eu vou ter do lado direito e do lado esquerdo uma estrutura muito parecida. É claro que ocorrem algumas alterações durante a formação, ou até quando um inseto vai ali e come um pouquinho.
mas eu vou observar que dos dois lados elas vão estar, né, com um formato muito parecido. Mas não lembra uma estrela, né? Lembra apenas que dos dois lados eles têm um plano de simetria muito parecido. Isso é muito útil, tá, para classificação de alguns grupos de plantas, a gente entender se a flor é actinomorfa ou zigomorfa. E aqui eu tenho um exemplo de flor assimétrica, ou seja, todas as pétalas possuem tamanho diferente, ela também tem sépalas com tamanhos diferentes, que não está mostrado aqui na foto, mas ocorre também no caso dessa planta aqui. E às vezes a gente encontra até algumas variedades com cores, com pétalas com cores diferentes também. Ou seja, não tem nada de simetria, né? Não segue nenhuma ordem. Então nesse caso aqui, essa flor é assimétrica. Como essa característica é mais rara dentro do reino vegetal, então isso também é muito útil para a identificação de alguns grupos de plantas. Ok? Bom, então a gente fica por aqui. Na próxima aula eu vou continuar mostrando mais alguns exemplos sobre sistemas de classificações envolvendo principalmente pétalas, né, que são muito úteis para identificar alguns grupos vegetais. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.